Você piscou e a Fórmula 1 já está prestes a coroar um novo campeão de construtores. E não é qualquer time. A McLaren, a lendária equipe papaya, está a apenas alguns passos de conquistar o título de 2025 e o palco para essa consagração pode ser justamente o icônico Grande Prêmio de Singapura, sob as luzes mágicas de Marina Bay. Mas afinal, o que a McLaren precisa fazer para sair de Singapura campeã mundial de construtores pela segunda vez consecutiva? Quais são os cenários, os rivais que ainda respiram? E qual o peso histórico dessa conquista? Antes de entrarmos em todos os detalhes, já deixa o like, se inscreve no Curva Final e ativa o sininho, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na Fórmula 1 com análises diretas, sem enrolação. A temporada de 2025 tem sido simplesmente dominante para a McLaren. Em 17 corridas até aqui, foram 12 vitórias, sendo 7 dobradinhas com Lando Norris e Oscar Piastri. Uma performance que lembra os dias dourados de equipes históricas como a Mercedes de 2014 a 2020, ou até mesmo a Red Bull de 2010 a 2013. No campeonato de construtores, a McLaren soma 623 pontos. Seus rivais mais próximos, Mercedes e Ferrari, têm apenas 290 e 286 pontos. E a outrora dominante Red Bull já está fora de combate com apenas 272 pontos. Para entender o tamanho dessa vantagem, estamos falando de mais de 330 pontos de diferença. É quase como se a McLaren tivesse disputado outro campeonato, muito distante da realidade dos demais times. Mas é claro, nem tudo foi perfeito. O Grande Prêmio do Azerbaijão trouxe o pior fim de semana da McLaren em toda a temporada. Em Baku, eles somaram apenas 6 pontos, uma pontuação baixíssima comparada com o padrão da equipe em 2025. Isso adiou a festa do título. A coroação poderia ter acontecido já naquela etapa, mas a matemática deixou o troféu escapar por alguns dias a mais. Agora toda a expectativa se volta para Singapura. Então, a pergunta que não quer calar: o que a McLaren precisa para ser campeã de construtores de 2025 já no GP de Singapura? A resposta é bem simples: 13 pontos. Isso mesmo, se a equipe somar pelo menos 13 pontos em Marina Bay, não importa o que aconteça com Mercedes ou Ferrari, o título estará garantido. E para colocar isso em perspectiva, um pódio de Norris ou Piastri já seria suficiente. A McLaren só deixou de subir ao pódio em 2 corridas neste ano, no Canadá e no Azerbaijão. Ou seja, estatisticamente, é quase certo que pelo menos um dos pilotos consiga esse resultado. Agora vamos imaginar o cenário improvável. A McLaren não consegue esses 13 pontos em Singapura. Será que ainda corre risco? Na prática, não muito. A Mercedes precisaria fazer um milagre, somar 31 pontos a mais que a McLaren. Isso só seria possível com uma dobradinha no pódio, algo que aconteceu apenas uma vez em toda a temporada, em Montreal, quando George Russell venceu e Andrea Kimi Antonelli foi o terceiro. A Ferrari teria que ser ainda mais perfeita, somar 35 pontos a mais que a McLaren. Isso significaria vitória plus pódio com os 2 carros, mas até agora, a escuderia sequer conseguiu uma vitória em 2025 e Lewis Hamilton ainda não subiu ao pódio com o time. Ou seja, a matemática até deixa uma brecha, mas a lógica e a performance vista até aqui tornam a coroação da McLaren praticamente inevitável. Se confirmar o título em Singapura, a McLaren chegará ao 10º campeonato de construtores da sua história, um número impressionante que recoloca a equipe definitivamente no panteão das grandes da Fórmula 1. Vale lembrar, nos anos 80 e 90, a McLaren foi sinônimo de glória com nomes como Ayrton Senna, Alain Prost e Mika Häkkinen. Depois passou por um longo jejum, vendo Ferrari, Red Bull e Mercedes dominarem. Agora, com a dupla Norris e Piastri e o comando de Andrea Stella, o time papaya vive uma nova era dourada. E conquistar esse título em Singapura teria um simbolismo especial. A corrida noturna, disputada sob os holofotes, se transformou em um dos grandes palcos da Fórmula 1 moderna. Ser coroado campeão em Marina Bay seria um espetáculo dentro do espetáculo. Ainda que o título pareça encaminhado, vale destacar o esforço dos rivais. Mercedes, com Russell e Antonelli, a equipe alemã busca reconstruir sua trajetória após o fim da era Hamilton. Já conseguiu uma vitória em Montreal, mas ainda não mostra consistência para rivalizar.
Ferrari continua sendo a eterna promessa, mudanças no comando, a chegada de Hamilton, mas os resultados não vieram. A ausência de vitórias em 2025 e a dificuldade em encaixar o carro nas pistas de alta exigência tornam improvável qualquer reação. Na prática, tanto Mercedes quanto Ferrari ainda estão na briga apenas pela matemática. A performance real já deixou claro, 2025 tem dono e ele veste laranja papaya. O Grande Prêmio de Singapura é um dos eventos mais desafiadores do calendário, uma corrida longa que costuma passar das 2 horas. O calor e a umidade colocam pilotos à prova física e mentalmente, e o traçado estreito e travado de Marina Bay não perdoa erros. Mas mesmo com essas dificuldades, a McLaren chega como favorita. Seu carro tem mostrado equilíbrio tanto em pistas rápidas quanto em circuitos de alta carga aerodinâmica, exatamente o perfil de Singapura. Por isso, tudo indica que Norris e Piastri terão boas chances não apenas de conquistar os pontos necessários, mas até mesmo de vencer novamente. O que estamos prestes a ver em Singapura é mais do que apenas a confirmação de um título, é a consolidação da McLaren como a nova força dominante da Fórmula 1. Em um esporte tão competitivo, manter a consistência em uma temporada inteira é um feito monumental, e a McLaren não apenas fez isso, como o fez com autoridade, colecionando vitórias, dobradinhas, e deixando rivais ilustres para trás. Portanto, quando as luzes se apagarem em Marina Bay, não estaremos assistindo apenas a mais uma corrida, estaremos presenciando um capítulo histórico sendo escrito. A McLaren, de volta ao topo do mundo. Agora eu quero saber de você, a McLaren garante o título já em Singapura? Ou será que Mercedes e Ferrari ainda vão conseguir adiar a festa? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, se você curtiu essa análise, já se inscreve no Curva Final, deixa o like e compartilha com os amigos que também respiram Fórmula 1. Aqui, cada corrida vira história.